Olá turminha, aqui é o professor Joca. Então, com o objetivo de a gente focar exatamente na resolução das questões, eu não vou colocar mais a minha imagem aqui no vídeo, pra gente, olha, simplesmente focar, tá? Bons estudos aí e boa resolução das questões. Vamos lá, bora lá. Questão número 1, Enem 2014. A figura representa uma gravura retangular com 8 metros de comprimento e 6 metros de altura. Tá aqui, ó, representado aqui, ó. Aqui está as informações, 8 metros e 6 metros. Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel retangular com 42 centímetros de comprimento e 30 centímetros de altura, deixando livre 3 centímetros em cada margem conforme a figura. Então aqui nós temos a figura, que é esse papel, e as margens colocadas aqui. A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível, olha aqui, ó, ocupar o máximo possível, mantendo as proporções da figura número 1. Tá? Beleza. Então nós temos aqui a região disponível. A escala da gravura reproduzida na folha é de... Então nós vamos observar a escala. Primeira coisa, nós notamos que a figura principal aqui, ela está em metros, né? Então nós temos aqui, ó, o comprimento, né? O comprimento ele está em 8 metros e a largura está em 6 metros. Vamos passar isso aí para o quê? Para centímetro. Então nós vamos ter 800 centímetros e nós vamos ter aqui 600 centímetros. Vamos observar qual é a dimensão ou quais são as dimensões da nova figura. Olha, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Então, na largura vai ser 30 menos 6, 24. Então, a largura que eu tenho aqui, ó, é 24 centímetros. E aqui eu tenho 42 menos 6. Então, eu vou ter 36. 36 de comprimento. Agora, eu vou fazer essa proporção. Que, olha, 36 sobre o 800. Isso me dá aproximadamente 22. Já 24 dividido por 600 me dá 1 sobre... aqui, desculpa, aqui é 1 sobre 22 e aqui é 1 sobre 25. Olha a proporção, ele não quer o máximo possível, então é nessa proporção aqui para manter 1 sobre 25. Ó, 1 sobre 25, letra D de dado. Bora lá para a próxima. Bora lá, pessoal, então, para a questão número 2, uma retificação aí que é o Enem 2009, tá? Essa questão. Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos. A cooperativa, ela vai fornecer 12 trabalhadores com 4 máquinas em um regime de trabalho de 6 horas. Ok, tá aí. Então, marquei já aqui 12 trabalhadores, 4 máquinas e 6 horas diárias. Capaz de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$10 por trabalhador por dia e de R$1.000 de aluguel de máquina diário da máquina. O fazendeiro argumentou que fecharia o contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 dias, com um custo inferior a 25 mil. Para atender às exigências do fazendeiro e supondo que o ritmo dos trabalhadores das máquinas seja constante, a cooperativa deveria. Vamos analisar aqui a situação no momento A, tá? Momento A aqui, que é manter a proposta. Bom, nessa condição aqui, ele vai colher 20 hectares por dia, não é isso? 20 hectares por dia. Só que tá... nós temos aí 180 hectares. Então, 180 hectares dividido por 20, eu gastaria 9 dias. Ok? E aí, não tá legal, porque ele exigiu aqui 6 dias, né? Então, essa opção aqui, ela também não entra, não dá, né? Então, isso aqui não daria para seguir essa opção aqui. Podemos destacar então que essa letra A aqui, eles não conseguem colher 180 hectares de milho em 6 dias se nada que aumente a produtividade aumentar, não é isso?
Já podemos aproveitar aqui, então, e eliminar a letra E também. Olha, porque reduzir em R$400, R$400 o valor do aluguel diário de uma máquina. Isso não vai afetar, né? Então aqui também eu já posso eliminar, porque o que tem que mudar é a questão dos dias aqui. Vamos lá. Então a letra A e a letra E já foram eliminadas, porque se eu só reduzir o preço das máquinas não vai acontecer nada. Então vamos agora analisar a letra B aqui, ó. Letra B, oferecer 4 máquinas a mais. Aqui temos um dilema. Quanto que 4 máquinas a mais vai acrescentar na produção, né? Isso aí a gente tem que analisar. É impossível de saber. É impossível de saber porque imagina, por exemplo, que cada máquina precisasse de mais 3 trabalhadores para operar. Então, a situação atual, as 4 máquinas são operadas pelos 12 trabalhadores com 3 em cada máquina. Se você acrescentar, então, 4 máquinas, vai aumentar em nada. O que vai acontecer? Se você vai acrescentar mais 4 máquinas, vai aumentar em nada a produtividade. Ou seja, ou talvez aumentaria. Talvez menos trabalhadores poderiam operar uma máquina, com menos eficiência talvez. Então essa opção aqui também, ela está descartada. Tá certo? Aí nós vamos partir, oferecer 6 trabalhadores a mais. Aí tem o mesmo dilema da B, né? O que acontece? Quanto esses trabalhadores vão produzir a mais? Eu não sei quanto que eles vão produzir a mais. Talvez as máquinas sejam colheitadeiras que não precisem de trabalhadores. Então, e o que acontece? Não temos como saber, temos que desconsiderar essa opção também. Aí o que sobra para a gente? Aumentar a jornada de trabalho para 8, 9 horas diárias. Vamos ver o que acontece. Então é o seguinte, olha, com 6, vamos fazer uma regra de 3. Com 6 eu consigo fazer 20. Com 9 eu vou fazer x. Multiplico cruzado. 6x é igual a 20 vezes 9. Simplifico aqui, ó, por 3 dá 2, por 3 dá 3, por 2 dá 1, por 2 dá 10. Então o x vai dar o quê? 30. Vai me dar 30. Então eles vão colher 30 hectares por dia. Aí, colhendo 30 hectares por dia, eu tenho o seguinte, ó. Não é 4 mil reais por cada máquina, né? 4 mil reais por dia. Então eu vou ter 4 mil vezes 9, né? 4 mil vezes 9, aliás, 4 mil vezes 6, né? Então eu vou ter 24 mil aqui. Então, e o custo do trabalhador vai ser 120 vezes 6. Qual que é? 720. Tá? Com isso, eu vou ter aí, somando esses dois valores, eu vou ter 24.720. E ele quer abaixo de 25 mil. Então, realmente, essa opção é a letra D. É um pouquinho mais complicado isso aqui, mas você treinando, você consegue facilmente, tá bom? Bora lá para a terceira. Terceira questão, Enem 2011. Você pode adaptar as atividades do seu dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que as gastas normalmente, conforme a relação a seguir. Enquanto fala ao telefone, faça agachamento. 100 calorias você gasta em 20 minutos. Meia hora de supermercado, 100 calorias. Cuidar do jardim por 30 minutos, 200 calorias. Passear com o cachorro, 200 calorias em 30 minutos. Tirar o pó dos móveis, 150 calorias em 30 minutos. Lavar roupas por 30 minutos, 200 calorias. Uma pessoa deseja executar essas tarefas, porém ajustando o tempo que em cada uma gaste igualmente 200 calorias. Aí ela vai falar o seguinte, olha, eu quero gastar 200 calorias em cada ação dessa aqui. Imagina o seguinte, olha,
enquanto atende o telefone, ele gasta 100 calorias em 20 minutos. Não quer gastar 200 calorias? Então aqui, dobrou aqui, né, vai passar para 200, você vai aumentar o tempo aqui, então vai para 40, né? Então aqui vai para 40. Meia hora de supermercado 100 calorias, meia hora 100 calorias. Se eu vou dobrar, né, vou passar isso aqui para 200, eu vou precisar de meia hora, que é 30 minutos, eu vou precisar de 60 minutos. Então aqui eu vou somar mais 60. Então tudo bem. Cuidar do jardim por 30 minutos, 200. Mas eu quero gastar 200, então continua ainda nos 30. Passear com o cachorro, 200 calorias, continua também no 30, porque não vai alterar nada. Aqui eu vou ter 150 calorias, eu vou passar para 200 e eu gasto 30 minutos. Uma regrinha de 3 aqui, né? Qual que seria a regrinha de 3? Então, aqui eu faço uma regra de 3, né? 150 a 30 minutos. Então, eu quero... Se eu dividir isso aqui, ó, se eu dividir isso aqui por 5, eu vou ter aqui 30 e aqui eu vou ter 6 minutos, né? Na verdade, eu quero 50, né? Então, eu vou dividir isso aqui por 3. Eu vou ter aqui 50. Dividir aqui por 3, vou dar 10. Então, eu vou estar aumentando 10 minutos aqui. Então, mais 40, né? Ok? Regrinha de 3 aqui. E aqui, 200 de 30 minutos eu vou manter. Então, o novo tempo, eu vou ter, então, aqui, olha, 100, 130, 160, 200, 230. Só que eu já gasto aqui, se eu somar todos esses tempos, eu já gasto 170. Então, vai ser 230 menos 170. Então, dá 0, 6, eu gasto mais 60, eu vou precisar de mais 60 minutos de atividade, né? Então, aqui nós vamos marcar a letra B, ok? Bora lá? Questão número 4, Enem 2012. Uma loja resolveu fazer uma promoção de um determinado produto que custa R$100. Ó, produto custa R$100. Em fevereiro, da seguinte maneira. Em março, deu um desconto. Desconto de 10% sobre o preço do fevereiro. Em abril, deu mais 10% de desconto sobre o preço de março. E tendo obtido uma venda substancial. A loja resolveu aumentar o preço. Em maio deu um aumento de 10% e depois em abril deu outro aumento de 10%. Dessa forma, o preço desse produto ao final de junho era de quanto? Bom, gente, o preço não custa R$100, está aqui o preço. Vezes, se ele deu um desconto, eu vou multiplicar por fator aqui 0,9, né? Se ele deu outro desconto, vai dar outro 0,9. Se ele deu um aumento, eu multiplico de 10%, vai ser 1,10. Se ele deu outro aumento de 10%, vai ser 1,10. É o fator multiplicativo. Gente, como é que eu faço essa conta aqui? O 100 não é 10 vezes 10? Então, 10 vezes 0,9 dá 9. 10 vezes 0,9 dá 9. E aqui vai dar 1,21. Então, 81 vezes 1,21. Realizando essa conta aí no cantinho que você vai fazer, você vai encontrar 98,01. Então, é a letra C. Fácil essa, não é? Bora lá para a próxima. Pessoal, então, Enem 2012 não, aqui ó, 2013, tá? 2013 aqui, ó. Observe o gráfico. Alguns dados a respeito da produção e destino do lixo no Brasil no ano de 2010. Então aqui fala que é 61 milhões de toneladas e composição do lixo brasileiro, tal, aqui mostrando o gráfico, analisamos o gráfico. Vamos à pergunta para fazer a questão. A partir desses dados, supondo que todo o lixo brasileiro, com exceção dos recicláveis, é destinado aos aterros e aos lixões, quantos milhões de toneladas de lixo vão para os lixões? Gente, os recicláveis são 30%. Então, o restante aqui, ó, é 70%. E eu vou ter 70% de quanto? 70% de 61 milhões. Ó, 61
milhões. Então eu vou fazer 70 sobre 100 vezes 61 milhões. E aí eu vou obter o seguinte valor: 42 milhões e 700 mil, tá? Que é o que vai aqui para a composição do lixo brasileiro, ou seja, o que não são recicláveis. E daí fala o seguinte, que 18% eles vão para o lixão. Então eu quero achar então 18% de 42 milhões e 700. Então vai ser 18 sobre 100 vezes 42 e 700. Aí eu posso cortar os dois zeros aqui e vou fazer essa multiplicação, 18 aqui vezes esse valor aqui, 42.700, né? Então esse valor aqui me dá 7.686.000 toneladas, aproximadamente. Então 7,6 que está falando aqui em milhões. Então eu fecho aqui na letra B de bola. Próxima, bora lá? Enem 2009, tá? Vou fazer uma correçãozinha aqui, questão número 6. O gráfico a seguir mostra a evolução de abril de 2008 a maio de 2009 da população economicamente ativa para as 6 regiões metropolitanas pesquisadas. Aí tem o gráfico, tá? Você vai observar o gráfico. Vamos ler a pergunta? Considerando que a taxa de crescimento da população economicamente ativa entre 5/9 e 6/9 seja de 4%. Então, o número de pessoas economicamente ativas em 6/9 será igual a quanto? Gente, o 9 começa aqui, ó. Então, aqui, olha, o 5/9 está aqui. Qual é o valor do 5/9? 23 e 20. 23.020. Então, o que a gente vai fazer? 23. Vou ter um aumento de 4%. Então, eu vou pegar esse valor 23 e 20 e multiplicar pelo fator multiplicativo com 0,4, que vai representar 4%. Então, a partir daí, qual o valor que eu tenho, então? Eu vou ter o valor de 23.940 e 800. Porque aqui eu vou acrescentar os milhões aqui, tá? Então, mais 3 zerinhos aqui. E eu vou ter esse valor. Temos aqui, então, a letra D de dado. Uma questão muito rápida de ser feita, sabendo fazer esse aumento aí, a leitura do gráfico. Bora lá para a próxima? 7. Enem 2010. Os dados gráficos foram coletados por meio da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Estudantes que possuem telefone móvel de idade de 10 anos ou mais. Aí a porcentagem aí. E aí qual que é a pergunta mesmo? Vamos lá, direto à pergunta. Supondo que no Sudeste, olha aqui, ó, Sudeste, vou marcar aqui, ó, no Sudeste, eu tenho 14.900 estudantes, foram entrevistados. Quantos deles possuem telefone móvel? É a parte preta aqui, ó, possui 56%. Então eu quero saber o seguinte, 56%, olha essa conta, 56% de 14.900, eu faço 56 sobre 100 vezes 14.900. Corto esses dois zeros aqui e quando eu faço essa multiplicação, eu vou encontrar 8.344, que é a letra D, questão fácil e direta. Não é isso? Gostou dessa questão? Bora lá para a próxima? Questão número 8 é uma questão do Enem 2019, hein? Vamos lá. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Olha, legal, né? Ela sabe que o custo com o transporte será 1/5 do valor do objeto. 1/5. Vou marcar isso aqui.
e como ela tem muito interesse em revê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total das despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Legal, né? Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a quanto? Bom, primeiro é o seguinte, nós temos aqui a questão do custo de transporte, né? O custo de transporte, ele é 1/5. 1/5 ele corresponde igual a 0,20, ou seja, 20% do valor total do objeto. O enunciado, ele quer saber o maior valor que recompensa que não ultrapasse o valor do objeto. Como já foi gasto 20% do objeto com o transporte, sobrou o quê? Sobrou 80%. Então ele vai ter que oferecer nesse valor aí, 80%. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ele deverá ofertar é igual ao quê? 80%, já que ele gastou com 20% do transporte. Faça essa questão de interpretação, não é isso? Bora lá para a próxima. Questão 9, Enem 2019. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes do jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo do nível 1 com experiência 1 e possuem a força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles se desafia o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então as forças de ataque do desafiante com as forças de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta o seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador J1 de nível 4 e de experiência 5 irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. O jogador 1 vence esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa do seu oponente era de quanto? Nossa, é um texto complicado, mas nós vamos devagar aqui, tá certo? Seguinte, o enunciado diz aí que a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e diretamente proporcional ao quadrado da experiência. Vamos chamar a força de defesa de D. Chamar a força de defesa de D. E o nível de experiência N, que é o nível de experiência N, e o nível de N e E de experiência, tá? Então aqui é força de defesa, o nível e a experiência, tá ok? Então vamos lá, quer dizer que a defesa é igual a uma constante, é um K vezes o N vezes o E ao quadrado, é o que diz o enunciado, tá certo? Onde o K é uma constante que não sabemos o valor. O enunciado diz que a força de ataque é diretamente proporcional à experiência e diretamente proporcional ao quadrado do seu nível. Vamos chamar então o A de ataque. Então aqui o ataque vai ser o Q, né? Eu tenho aqui uma outra constante que vai ser o E, que vai ser o N ao quadrado. Então essa é a constante também, esse K e o Q são constantes que nós não sabemos, né? Onde que o D é defesa, o A é o ataque. E o enunciado diz que o jogador começa com nível 1, experiência 1. Então eles começam com o ataque, o A começa com 2
e a defesa começa com 1, né? Que está falando aqui. Então, nós podemos dizer que D é igual a K, né, vezes NE ao quadrado, ou seja, que a defesa vai ser 1, que vai ser K vezes 1 ao quadrado. Então, aqui nós chegamos à conclusão que o nosso K é igual a 1. Ok? Já no ataque, né, no ataque lá, nós vamos ter que o ataque é o Q vezes o E vezes o N ao quadrado. Então, nós vamos falar que vai começar no nível, vai começar no 2, que o Q, o E vai ser 1 e o N vai ser 1. Então, nós vamos ter que o Q igual a 2, certo? Agora, vamos ver o que aconteceu com o jogador J1. O J1, ele começa no ataque. Então, ele vai ter o quê? Vai ser o 2, que é o Q que ele tem, o 5, que é o E, vezes o N, que é o 4, que ele falou que é o 4 ao quadrado. Então, esse valor do A aqui me dá 2 vezes 5 vezes 16, que vai dar o quê? 160. Já o jogador J2, o que ele está na defesa, não é isso? Então, a defesa, ele vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes 2, seguindo aqui, ó, defesa, esse termo aqui, vezes 2, vezes 6 elevado a 2. Então, nós concluímos que a defesa vai ficar 1 vezes 2 vezes 36, que dá 72. E a diferença aqui, ó, 160 menos 72, vai dar exatamente 88. Então, aqui nós temos a letra B. É uma questão complicada só do enunciado, mas de se fazer fácil também. Dificuldade 2 para elas aqui, tá? Média, tá bom? 10, questão Enem 2019. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros. Aqui vão marcar aqui, ó, números, eu gosto sempre de marcar 2,7 desse produto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto, uma banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordo, né, o transbordamento dessa banheira será preenchida com 80% da sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagem desse cosmético é... Bom, gente, vamos pensar o seguinte. Vamos calcular quantos litros vai ter essa banheira, tá certo? Sabendo, então, que 1 metro cúbico, ele corresponde a 1.000 litros, não é isso? 1.000 litros. Então, quer dizer que 1 metro cúbico, a velha regra de 3, é igual a 1.000 litros. Então, nós vamos ter 0,3 metros cúbicos. Eu vou ter, então, X. Multiplicando cruzado, eu vou ter, então, que X é igual a 0,3 vezes 1.000. Então, eu vou ter aqui 300 litros. A banheira cheia tem 300 litros, então. Como ela vai ser preenchida com 80%, nós vamos ter, então, fazer 80% de 300. Olha, 80 sobre 100. O dia a gente transforma em multiplicação 300. Corta os zeros aqui, fica 240 litros. A banheira tem 240 litros. Então, vamos calcular quantas embalagens de 2,7 litros são necessárias. Então, eu vou ter 2,7 vezes a embalagem. Opa, sumiu aqui. A embalagem é igual ao quê? A 240 litros. Então, vou ter a embalagem é 240 dividido por 2,7. Isso aqui vai dar uma conta assim, 88,888. Só que a gente tem que arredondar, gente, para baixo, né? Então, nós temos que arredondar assim. No caso aqui, nós vamos ter que o mínimo, né? O mínimo, no caso, nós vamos ver que ou para baixo ou para cima. Então, nós vamos arredondar para 89, que está aqui, ó. Letra C, tá bom? No mínimo 89. Nós não temos 88, então vamos lá 89, que é aproximado. Bora para a próxima. Então, vamos chamar o preço do produto de X, tá certo?
Após um mês, esse valor de dívida vai render 1% de juros, né? Então o valor vai ser 1 mais 0,01, que é a porcentagem, vezes o x. Então o valor do produto é 1,01x. Aí será feito o primeiro pagamento. O valor da dívida após esse pagamento será 1,01x menos o que? Ele pagou 202, ok? Esse valor então vai render mais 1% até o próximo pagamento. Então vai ser o que? Vai ficar 1,01x menos 202 vezes agora 1,01. E aí será feito o segundo pagamento de 204,02, que irá acabar com a dívida. Então esse valor aqui, isso aqui que está sendo representado, será igual que a 204,02. É meio chatinho essa conta, mas a gente resolve, né? Que vai ficar assim, 204,02 dividido por 1,01, isso aqui vai dar 202. Então vai ficar assim, essa conta vai ficar assim, 1,01x menos 202, que é igual a 202, ou seja, 1,01x, que é igual a 202 mais 202, 1,01x, que é igual a 404. Então, x vai ficar igual a 404 dividido por 1,01, que isso me dá x igual a R$400. Então, o valor da nota fiscal tem que sair no valor de 400, letra B. Bora lá para o próximo. Questão número 12, Enem 2019. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de 1 milhão. Tá aqui, ó, 1 milhão. Gosto sempre de grifar os números. 1 milhão. Independentemente do valor que cada um investiu, nesse primeiro momento resolveram considerar que cada um contribuiu com 1/3 do investimento. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade. Os 4 juntos investiram mais 800 mil da fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor, ou seja, cada um contribuiu então com 200. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de 1.800.000 com a venda, de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos de em porcentagem correspondem às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? Pessoal, vamos começar aqui o seguinte, olha. No segundo momento, entrou o quarto sócio, não é isso? Então, foram o seguinte, para cada pessoa foi investido 200 mil, que são 4.800 dividido por 4, que fala aqui 4 sócios, 200 mil para cada um. Se eu pegar 200 mil e dividir por o total que eu tenho, que é 1.800.000, né? Se eu considerar aqui, cortar 5 zeros aqui, 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou ter então 2 sobre 18, ou seja, 1 sobre 9, e esse 1 sobre 9 é 0,11111, ou seja, aproximadamente 11,11%, que o quarto sócio ganhou. Então, se eu tirar esses de 100%, e eu tirar essa porcentagem aqui, eu vou ter então o que restou, né? O que restou aqui foi 88,89%. E aí eu vou dividir por 3. Então, os 3 iniciais lá vão receber em torno de 29,63%. Como é aproximado, né? Como é aproximado, nós temos aqui, ó, 29,60. O primeiro, né? O primeiro recebeu aqui, ó, o segundo aqui, ó, esse é a letra A, tá vendo? Ó? Que fala que o quarto sócio recebeu 11%
e os três primeiros receberam 29,60, que é aproximado. Então, letra A, ok? Bora lá para a próxima? 13, Enem 2019. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010, tá certo? Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... aqui, ó, o negócio é o seguinte, esta questão a gente vai considerar o seguinte, que em 2000, no ano 2000, aqui o rendimento era 1.250, tá aqui, ó, 2000, 1.250. Em 2010, sofreu um aumento de 7,2%, de 1.250. Então eu posso pegar 1.250 e multiplicar por 1,072. Esse valor aqui me dá 1.340. Em 2020, eu vou ter um acréscimo de 10% sobre o 2010. Então vai ser 2020, vai ser o valor de 2020 mais 10%, ou seja, 10% de 1.340. Então eu posso fazer 1.340 vezes 1,1. E esse valor me dá 1.474. Eu encontro aqui a letra E. Fechamos a fatura aqui dessa questão. Vamos embora para a próxima? Questão número 14, Enem 2019. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Polegadas, 2,4 centímetros, jarda, 3 pés, uma jarda, 0,9144 metros. Quer dizer que um pé em polegadas é quanto? Gente, aqui é a famosa regrinha de 3, né? Tá bom? Eu sei que 3 pés, 3 pés corresponde a uma jarda. Então, quer dizer que um pé, ele vai corresponder a x. Quando eu fizer essa multiplicação, 3x é igual a 1, quer dizer que x é igual ao quê? A 1/3 da jarda. Ok? O pé quer dizer que vale a 1/3 da jarda. Agora vamos ver quanto isso equivale em centímetros. Então basta falar aqui 0,9144, né? É igual metros, isso aqui, né? É igual a 0,9144 vezes 100 centímetros. Isso aqui vai dar 91,44 centímetros. Então quer dizer que uma jarda é 91,44 centímetros. Que 1/3 da jarda, então vale quanto? X, né? Então quer dizer que o novo x aqui agora vai ser 91,44 dividido por 3, que vai dar 30,48 centímetros. Bom, agora eu tenho que transformar isso aí em polegadas, né? Que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. E x polegadas equivale a 30,48 centímetros. Multiplicando o cruzado, eu vou ter que x é 30,48 dividido por 2,54. Isso me dá 12 polegadas. Então, nós temos lá a resposta letra D. D de dado. Bora lá para a última dessa lista maravilhosa? Questão número 15, Enem 2019. Para construir uma piscina cuja área total da superfície interna igual a 40 metros quadrados, gosto de marcar os números aqui, né?
Uma construtora apresentou o seguinte orçamento, tá? O regime de orçamento. 10 mil pelo projeto, elaboração do projeto. 40 mil pelos custos fixos. Então aqui é o projeto, custo fixo e 2 mil por metro quadrado da área construída. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. Então o projeto passou de 10 mil, ele passou para 5, né? Ok? Mas recalculou o valor do metro quadrado para a área da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-la em 25%. Então ele mais 25% aqui pela área. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo orçamento vai reduzir, o orçamento total ele vai reduzir em 10%. Vamos lá então, devagar aqui, gente. O orçamento inicial era o seguinte, o orçamento inicial. Então, o orçamento inicial era de quê? De 10 mil mais 40 mil mais 2.500 vezes 40. Então isso aqui vai ficar 10 mil mais 40 mil mais 100 mil. Ou seja, o valor total o orçamento inicial era de 150 mil. Então, como ela quer reduzir em 10%, então 10% de 150 mil, a gente faz aqui 10 sobre 100 vezes 150 mil, então corta, ela vai reduzir 15 mil reais. Então o novo orçamento, ele tem que ser reduzido, né? Ele vai custar 135 mil reais, não é isso? Então nós vamos ter a seguinte equação para ele, olha. Eu vou ter então que vai ser os 150 mil, posso poder montar assim, ó, 150 mil vezes 1 menos 0,1, que é 10%, que vai ser igual a 150 mil vezes 0,9, que é a conta que eu fiz aqui, que vai dar 135 mil. Então o novo orçamento tem que ser 135 mil. Então, no valor, então vai ser 100 mil menos 10 mil, né? 10 mil menos 50%, que é 0,5, que vai ser igual a 10 mil vezes 0,5, que é igual a 5 mil. Então, vai custar aquele valor que eu coloquei lá, que é 5 mil. A área interna será aumentada de 25%. Então, vai ser 40 vezes 1 mais 0,25, ou seja, 40 vezes 1,25. Isso aqui vai dar a área agora de 50. Tá certo? Então, o custo vai ser 2.500 vezes 50. Então, o novo custo agora vai ser o quê? 125 mil. Então, o novo custo vai ser 5 mil mais o custo fixo mais 125 mil tem que ser igual a 135 mil novo orçamento. Então, o custo fixo aqui agora, fazendo a conta, ele vai ser de 5 mil. E aí nós vamos trabalhar agora a porcentagem aqui, né? Como é que vai ser isso? Então, 40 mil é 100%. 5 mil é X. Então, eu vou ter X igual a 100 vezes 5 mil dividido por 40 mil. Então, corta. 1, 2, 3, 4, 0. Corta. Vai dar, então, vai ser 50 dividido por 4. 50 dividido por 4, 12,5%. Então, a redução vai ser 100% menos 12,5%,
Então a redução vai ser de 87,5%. Então nós vamos marcar aqui a letra 87, letra D. Pessoal, então encerramos aqui a lista, mas quero te convidar para você conhecer aqui, ó, tem um gabarito aqui, conhecer o meu livro Enem 2020, provas resolvidas passo a passo de 2009 a 2019, tudo detalhado. E ainda, se você quer saber mais, o 973046442 com o professor Joca, eu vendo esse livro na versão PDF ou na versão impressa, tá? O curso também tem o curso de matemática básica que eu faço no curso Mate Básico, que é no Bitly nesse endereço. Agradeço a atenção de todos. Se você gostou, curte aí, comente e espalhe para outros colegas também. Um abraço, até a próxima.